Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Hare Krishna, a gente vai continuar aqui respondendo as perguntas, aproveitando aí a presença de vocês também. Bom, é o que a japa faz na mente, né? Bom, japa significa contar. Literalmente, japa é contar. Então, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna e conta, isso é uma japa. Né? Ou seja, quando você... a japa é o nosso... A japa mala. Mala significa rosário. Então, a gente tem esse saquinho de japa que a gente tem. Esse rosário, né, que todo mundo... os Hare Krishna sempre cantam, isso é japa, mala. Japa porque você conta ele, e mala porque é o rosário. Então, na realidade, não existe uma prescrição para contar o santo nome, para você contar a quantidade de vezes que você canta o santo nome. Não existe prescrição. Porque o Mahamantra Hare Krishna, ele é um mantra, ele não é um mantra védico. Assim, ele não tem um caráter védico, né? Porque quando o mantra tem um caráter védico, ele tem assim, muitas regras e regulações para você cantá-lo, né? Por exemplo, você tem que cantar ele no Sandhya. Sandhya é como é uma junção. Então, por exemplo, quando o dia está para amanhecer, né? Mas ainda é noite, isso é um Sandhya, né? Então, quando a gente vê lá, está quase amanhecendo, mas não amanheceu ainda tem uma estrela lá, isso é o Sandhya. Então você vai cantar o mantra védico nesse Sandhya, por exemplo, né? Nessa junção. E à tarde também é a mesma coisa. O Sandhya é o momento onde onde é uma transição, né? Então à tarde já está anoitecendo, mas ainda não é noite, apareceu a primeira estrela, isso é marcado outro Sandhya. Então nesse momento... as escrituras falam que você deveria fazer meditação, você não deveria falar muito, você não deveria nem comer, nem dormir, nem fazer sexo, nenhuma atividade assim que seja muito agitada, porque é um momento de transição. Então o corpo humano ele segue o ritmo do dia também, né? Não é que nós somos independentes, né, do dia. Por exemplo, a noite foi feita para se dormir, né? Aqui, por exemplo, nós temos o costume, né? Claro que a gente pode fazer isso, mas quando a noite chega, a gente já dorme. Isso vai dar mais ou menos 7:30 da noite, por aí a gente já está dormindo, né? E acorda bem cedo também, né? Por quê? Porque é mais ou menos como a natureza funciona. Chega uma hora que tudo para. Então é hora de você dormir. Então, por exemplo, se você dorme, né? Vai dormir às 10 da noite, 11 da noite, é a hora que você vai dormir, então você não vai ter um bom sono, né? Por mais que você ache que descansou, mas o corpo não recupera, a mente não recupera, você sempre vai ficar em defasagem, né? Isso é uma coisa científica, assim. Não é uma especulação. O Ayurveda é uma ciência que explica isso. E os cientistas mesmo assim, modernos, eles já sabem disso. Antes da meia-noite, o sono é muito recuperador, né? É como ele te dá a base, né? Depois da meia-noite, o sono te ajuda, mas ele não vai ter o mesmo efeito, né? Então, é só para a gente entender que tudo existe um ciclo, né? na nossa vida, né? Por exemplo, de manhã, você tem que estar acordado antes do sol nascer. Você tem que acordar antes do sol nascer. Você não pode... O sol nasce e você está dormindo. Isso é uma coisa que não existe. Para a sua saúde é ruim, para a sua espiritualidade é ruim. É ruim para tudo, né? Então, o sol nasceu, você já tem que pelo menos estar acordado. O ideal é como um muhurta. Um muhurta significa 45, 46 minutos, mais ou menos. É 48 minutos, é por aí. É como uma unidade de tempo. Um muhurta antes você tem que estar acordado, já está praticando seus mantras, cuidando da sua respiração, fazendo uma yoga, alguma coisa que você tem que fazer para a sua vida espiritual, para o seu bem-estar, né? Para você começar o dia bem.
Então os mantras, eles têm essa conotação, eles têm que ser cantados, né? Com algumas regras e regulações. Já o Mahamantra Hare Krishna, ele não é védico, ele não é nada védico. Então, por quê? Porque ele foi invertido, né? Uma grande personalidade, Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, ele veio, ele inverteu o Mahamantra Hare Krishna. Antes do Mahamantra Hare Krishna, ele começava com Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? E Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. É como inverteu, ficou Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não tem muita diferença assim, no efeito dele, essa inversão. Mas o que acontece é como quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, é invertido, assim como é, hoje que a gente conhece, ele perde o caráter védico, então ele não tem regra nem regulação. Você pode cantar em qualquer momento do dia, você pode cantar ele dentro do banheiro. O banheiro é considerado um local impuro, né, para nós. Né? Não importa onde você estiver, não existe nenhuma consideração de tempo, nem de lugar, nem de circunstância. Você canta onde você quiser. Então, por isso, você não precisa contar ele. Já a japa, você precisa contar. Então, no Mahamantra Hare Krishna, quando você conta, isso também é considerado japa. Então, o que funciona na mente? Na verdade, o mantra vai funcionar na mente independente se você conta ou não conta, né? Então, você pode cantar o mantra em sussurro, né? Assim como Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. É como uma recitação só para você. Ele vai beneficiar só você, ou seja, é uma coisa para você cantar, é só para você mesmo, né? Ele tem um benefício muito grande. Ou você pode cantar ele alto também. Aí é kirtana, como a gente canta lá, né? Com o harmônio, enfim, com a mirdanga. Aí você canta ele alto. Aí ele, em certo sentido, ele tem mais poder, porque beneficia muito mais mais pessoas, né? E é junto, e pode ser cantado junto, ou mesmo você pode cantar ele alto, né? Alto, bem alto mesmo, você vai se beneficiar muito. Ou ele pode ser cantado mentalmente, né? Então é mais difícil, mas ele tem muito poder. Na realidade, se diz que ele é mais poderoso quando você canta mentalmente, né? Mas o que ele faz na nossa mente mesmo? O que acontece na nossa mente quando você canta o Mahamantra, né? Ele faz uma transformação na sua mente. Porque o Mahamantra ele entra como se fosse uma vassoura, entende? Ele vai varrendo tudo, varrendo. Ele varre a sua mente. Então a nossa mente ela tá muito organizada, né, com coisas que nós coletamos, né, do mundo material, né? Toda vez que nós vemos um Vishaya é um objeto sentido. Toda vez que você vê um objeto sentido, sua mente capta isso, né? Ela capta isso e você coloca isso dentro da mente, lá na mente inconsciente. E no momento que você está captando isso, é a mente consciente que está atuando. Então, a mente, como eu já disse antes, ela é um dos sentidos também. Ela é como a rainha dos sentidos, é a mais poderosa, né? Ou seja, quando o apego, por exemplo, se você sei lá, você tem um apego de comer um chocolate. Você olha, você abre um pacote de chocolate. Aí você né, coloca, sente o cheiro de chocolate, né? Esse apego que você tem para comer o chocolate, ele pode estar nos seus sentidos, né? Então você come chocolate, acabou, né? Quando você vê um chocolate, está ali, você come. Mas se esse apego, né, o raga significa apego. Se esse apego está na sua mente, então vai ser bem diferente, porque vai ser muito mais forte. Você vai pensar em chocolate quando acorda, quando dormir você vai pensar em chocolate, quando você sonhar, você vai sonhar com um chocolate voando, assim, uma coisa assim, um chocolate com asinha assim. Você vai pensar em chocolate sempre. Por quê? Porque ele está na sua mente. Aí quando está na nossa mente, já era. Ou seja, é muito mais. O apego, quando ele está na mente, ele é muito mais forte, né? Aí você fala, sei lá, essa menina entrou na minha mente. Esse menino entrou na minha mente. Uma coisa assim, né?
Está na sua mente. Então, se está na sua mente, não tem jeito de tirar isso, está difícil demais, né? Se está nos sentidos, é mais fácil você... Não, você se afasta dos objetos sentidos e acabou, né? Mas se está na sua mente, é difícil. Por exemplo, aqui a gente tinha um menino que morava aqui, um rapaz, né? Que tentou ser monge aqui por um tempo. Mas ele era muito, assim, fã de açúcar, assim, de doce, coisas assim, né? E aqui, assim, no dia a dia a gente não tem muito esse costume de comer muitos doces, assim, muita coisa assim, né? Se come, né? Se come comida doces também, mas não como ele queria, né? Então, o que ele fazia? Então ele saía a pé, né? Ele descia, tudo, são 7 quilômetros, ele chegava lá no povoado, né? Então ele chegava lá, ele comia, ele tomava 2 latas de leite condensado, assim. Verdade. Duas. Quando ele chegava, ele tomava uma. Aí antes de ir embora, ele tomava outra, né? Aí quando ele chegava aqui, ele ficava assim, né? Chapado. Não, claro, ele ficava chapado, porque o açúcar ele tem esse efeito de chapar mesmo, né? Assim, é como se fosse uma droga o açúcar, né? Assim, a gente sabe disso, porque é um estímulo muito grande para a mente, para o corpo, enfim. Aí, mas ele ficava aqui, não é que ele ficava bem por alguns dias, depois tinha que fazer esse mesmo percurso, né? Então era uma coisa que, claro, ele ficou alguns meses aqui, mas não conseguiu ficar muito tempo. Então o que eu digo é isso, você está na sua mente, você não vai controlar nada. Então o Santo Nome, ele entra para limpar a mente. Ele tira essas coisas, assim, ele vai tirando essas coisas. Aos poucos, claro, não é como, né? Um dia já limpo. Não, a coisa que você precisa é limpar comum. Então, esse é o efeito Chetodharpana, Marjana. Marjana significa limpeza. Cheto significa chit, ou significa a consciência, significa a consciência, também significa mente, né? Você está esvaziando, limpando, né? Limpando as coisas, né? E esse é o efeito principal que acontece na sua mente. Você vai limpar isso. Tudo tem que, a sua mente vai ficar vazia de certa maneira, né? Só que nunca está vazia, né? Você limpa, né? E vem mais sujeira, vai saindo, né? Ou seja, a gente vai pegando isso todo dia e são muitas, ou seja, a vida toda, né? E são muitas e muitas vidas. Então a mente ela tem muitas coisas, né, dentro aí. E aos pouquinhos você vai tirando isso, você vai limpando isso, trocando tudo isso, né? Então é o efeito mais poderoso, né, do Santo Nome, mais poderoso. É a limpeza, né? Imagina? Ele vem limpar a sua mente. E além disso, você vai preencher a sua mente também. Porque não basta só limpar. Você precisa colocar algo novo. Então é como uma troca. É como, por exemplo, a gente gosta de dar esse exemplo, né? É o exemplo de um decorador, né? Você chama um decorador em casa e para ele decorar sua casa. E quando de repente ele fala, tira esse tapete. Tira esse tapete. Ele fala, mas esse tapete, que a vovó deu o tapete. Não importa. Tira esse tapete. Tira esse quadro. Tira esse sofá. Vamos mudar isso, né? Então, às vezes é meio chato pra gente isso, né? A gente não... o ser humano, às vezes ele não aceita muito a mudança. A mudança é uma coisa que custa pra gente, a gente implementar uma mudança na nossa vida, né? Mudar é sempre um pouquinho difícil, né? Porque a tendência da mente é se acomodar, né, com o que você tem, né? E aceitar a situação. É assim porque sempre foi assim, né? Eu sou assim, né? Eu sou assim mesmo, né? Não, como você é assim mesmo? Você adquiriu isso, né? É diferente, não é que você é assim mesmo, né? Eu sou preguiçoso mesmo. Não, você não é preguiçoso. Você se tornou preguiçoso. Porque a mente, ela aceitou isso e condicionou você. Então, o canto do Mahamantra, a japa, é para promover a mudança dentro de você. A limpeza, como eu digo, né? Vai tirar muitas coisas que você realmente... A faxina. Né? E não adianta fazer a faxina e jogar debaixo do tapete. Isso não vai resolver. Né? Ou seja, a faxina ela tem que ser real mesmo. Por isso que o Mahamantra ele é forte. Né? Ou seja, ele limpa mesmo. Né? Então você está cantando e quando você canta, vão vir pensamentos na sua mente.
com certeza. Né? Porque essa é a meditação é assim. Qualquer meditação é assim, no Mahamantra não é diferente, né? Só que o Mahamantra, a grande diferença é que ele tem um som, né? Então, por exemplo, se você está meditando, né? E de repente a mente te leva para um local lá, é mais difícil trazer ela se você não está pronunciando nenhum som, né? Mas se você pronuncia o som, é mais fácil você não ficar pensando tantas coisas, né? Então você tem que, quando medita, você tem que trazer a mente de volta, né? Ela vai, você traz de volta. Ela vai, você traz de volta. Ela vai e assim você fica fazendo isso. Esse é o exercício da meditação, né? Porque se você medita, né, você está cantando, né? E de repente você está cantando, aí você está meditando já no café da manhã, né? O que eu vou comer agora? Hare Krishna, pão de queijo, Ram, 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 ou abacate, Ram, Ram, acho que vai ser um iogurte, Ram, 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 Ram. Não vai funcionar. Ou mesmo, isso você está meditando o quê? Porque eu falo, a mente, aí você entende a mente, né? A mente ela vai te levar para o futuro, né? Você vai, é o café da manhã, nesse caso que você está cantando, você está meditando no café da manhã, ou você está cantando, está meditando e está pensando no que aconteceu, né? Ontem, o passado também, né? O que falaram para você no seu trabalho, sei lá, na sua universidade, colégio, sei lá. Você fica assim como muito... A mente ela não te deixa no local atual que você está, que você quer estar, né? Então a mente ela tem essa característica, né? Ela é muito instável, volátil, né? E a gente vê que a mente, durante o dia, a mente, ela como eu falei no início, dependendo do momento que você está, você vai ver que a mente tem uma influência diferente em você. Por exemplo, de manhã, como eu falei, de madrugada, esse momento que agora é o sangue, agora já está passando o sangue, já está amanhecendo um pouquinho antes, assim você tem mais facilidade, e até nesse momento tem mais facilidade para praticar, para cantar, para meditar. Por isso os monges, eles acordam cedo. Né? Ele é monge, mas está acordando 10 horas da manhã, isso não existe. Então ele não é monge, né? O monge, e não é só na nossa tradição, em qualquer tradição que você vai ver. Os monges, eles acordam cedo, né? Para esperar, porque é uma coisa meio instinto, né? Você perceber que você está muito melhor pela madrugada, começando o dia. Isso é muito mais propício para você fazer suas meditações, para rezar, orar, né? Muito melhor, né? E aí você vê a mente, como a mente ela é como poderosa, porque ela está ali esperando o momento. Por exemplo, passou esse momento, que é um momento, né, que é muito auspicioso, que você tem facilidade para meditar, e começa o dia. E de manhã, por exemplo, a mente ela está mais tranquila, de certa maneira, né? Porque você está começando o dia, né? Você está mais tranquilo. E aí, nesse momento, você tem mais bondade, né? Por exemplo, café da manhã. O que você pensa no café da manhã? Você pensa, mamão com mel, né? Você pensa iogurte com granola, né? Ou suco verde, uma coisa assim, né? De manhã. Quando vai chegando o dia, vai passando. Quando chega assim no final do dia, você pensa o quê? Uma pizza, um cheeseburger, né? Assim, vou meter uma macarronada, porque você já está bombardeado. É como a mente... você vê, não, vamos comer uma mãozinha. Não, a mente vai espernear. Se você, sei lá, 8 horas da noite, ela quer uma coisa assim que ela quer estourar, porque ela já está estourada, né? Entende? Então, nesse momento, ela vai te estourar muito. Então, é o momento que as pessoas comem, assim, de uma maneira muito estranha, né? Sei lá, eu não vou ficar dando muito exemplo. Mas, assim, elas comem assim, de uma maneira muito estranha. A hora que elas avacalham. Assim, literalmente, elas avacalham na comida da noite. E, na realidade, deveria ser o contrário. À noite é a hora que você nem come. Não é? Verdade? Vocês fazem isso? Difícil fazer isso. Mas, na realidade, por que você não come? Porque você vai dormir. Né? Se você anoiteceu. Se anoiteceu, o seu metabolismo caiu, pô.
É hora de você dormir. Não é hora de você comer. Se você come, você pode até comer. Não é que você vai morrer, vai para o hospital, para UTI, porque você comeu, sei lá, uma macarronada, 8 horas. Não é isso que eu estou falando. Mas é um momento que você comeu e não fez muito bem para o seu organismo. Não vai fazer bem, não vai digerir muito bem. O corpo ele quer dormir. Então, quando você dorme de barriga muito cheia, ele não vai. O corpo não entende isso. É hora de eu dormir. Para que tem tanta energia agora? É uma coisa que não tem lógica, né? Mas a gente segue o quê? A mente. A gente não segue a lógica. A gente não segue a nossa inteligência, né? Então o Mahamantra, ele mais ou menos ele te prepara para isso, né? Você canta o Mahamantra e na mente ele vai te ajudar a como funciona as coisas. O Mahamantra vai te dando um certo conhecimento das coisas. Ele vai te dando uma clareza. Por quê? Porque ele vai limpando. Ele limpa a sua mente. Quando ele vai limpando a mente, na medida que ele limpa a mente, você consegue atuar de uma maneira mais na bondade, né? A gente fala sattva. Sattva é bondade. Então, na bondade, você sabe o que fazer, como fazer, por que fazer. Você pensa, poxa, não tem sentido não fazer isso, né? Isso o Mahamantra te ajuda muito. No início é isso, né? E, claro, depois tem outros estágios. Ele começa... por exemplo, como eu falei das misérias, né? Que tem as misérias, né? O mundo material é como, sei lá, a gente fala que é como um incêndio florestal. Sei lá, uma coisa assim. Está pegando fogo o mundo material, né? Não é que está lá... Vamos te dar vários exemplos, mas no sentido de... Existe muita violência, a natureza é muito forte, né? A natureza, você fala, a natureza é terrível, a natureza, né? Assim, não é que ela está aí... É cruel, assim, muitas coisas, né? Assim, a natureza, né? Não é que, claro, é a natureza, a gente, né, entende a natureza, mas ela tem uma força muito forte, uma força, né, imensa, ela nem sempre vai ser assim muito misericordiosa conosco. Né? Então, nosso próprio corpo, a nossa mente, que também nos ajudam muito em vários sentidos, né? Quer dizer, nos ajudam, mas também nos atrapalham muito, tem muita cleixa e muita miséria, e com as outras pessoas também, os outros animais, os outros seres, que vão nos causar distúrbios. Então, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, o que acontece? Não é que isso acaba, não. Eu estou cantando Hare Krishna, acabou. Não vai ter mais terremoto, não vai ter mais calor excessivo, não vai ter mais frio excessivo, os políticos vão ficar todos bonzinhos, né? Não vai ter mais, eu vou cantar Hare Krishna, ninguém vai me assaltar. Será que é isso? Não, não é isso. Mas o que acontece? Você tolera mais essas coisas, né? Você é capaz de tolerar. Por isso que fala que ele acaba com essas misérias, né, que a gente experimenta. Acaba no sentido do quê? Não é que acaba, que termina, mas é que você tolera mais. Você é capaz de tolerar isso, tolera. Essas coisas acontecem, você é mais tolerante, é mais humilde. Então o Mahamantra Hare Krishna tem esse efeito também de te dar o quê? Humildade, tolerância, né? Trinhapi Sunichena Taruapi Sahishuna Amanina Manadina Kirtanya Sadahari. Então esse é o efeito, outro efeito do Santo Nome. Ele vai te dar muita humildade, né? Como por exemplo, ele fala aí no verso, ele fala da árvore, ele fala da grama, né? Do pasto, sei lá. Que você pisa na grama, né? A grama ela aceita isso, né? Ou seja, ela aceita que você realmente pise nela, né? Então ela não tem uma posição assim, né? Então você tem que ser mais humilde do que ela, né? Isso o verso está dizendo, né? E você tem que ser mais tolerante do que uma árvore, né? A tolerância da árvore. Você vai lá, né? Sei lá, você pega as frutas da árvore, você pega a sombra da árvore, depois você corta a árvore, você utiliza a lenha da árvore para fazer madeira, para fazer móveis ou lenha mesmo, né, para fogo. A árvore tolera isso. Então, claro, a árvore é um ser imóvel, né? Mas é isso mais ou menos que ele está dizendo, né, que você precisa ser muito tolerante. Tolerância é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, né, tolerar, né? Porque é mais ou menos isso. A gente está aqui, a gente não está legal aqui, a gente quer ir para lá, aí a gente chega lá, também não está legal, você queria voltar para cá, ou você vai para
Por quê? Porque você acaba não tolerando a você mesmo. Né? E o problema é que você leva você para todo local. Onde você vai, você está levando você. Não tem jeito. E você é o quê? Também é a mente, também é o ego, também é a inteligência contaminada, né, pela matéria. Então, são os sentidos. Então, isso não vai... a mudança, né, de colocar de um lado para o outro, não vai resolver o problema. Assim, não resolve muito bem isso. E aí o santo nome, cantando Mahamantra Hare Krishna, você consegue tolerar isso mais facilmente. E aí, além disso, também outro efeito que ele vai propiciar, ele te dá... você tem a tendência a não pedir respeito para si mesmo. Né? Com o tempo, você entende que você não precisa ficar pedindo respeito para si. Né? E, ao mesmo tempo, você pensa em dar respeito para outras pessoas. Né? Entender que as pessoas são muito importantes. Né? Por quê? Porque Deus está no coração das pessoas. Né? Então, nesse sentido, né, não é só teórico, porque teoricamente eu posso pensar, namastê, sei lá, uma coisa assim, e você presta respeito ao seu Deus interior. Né? Isso já é muito bom na Índia, na cultura oriental, mesmo no Japão, enfim. Não existe o aperto de mão, aquela coisa, isso não existe muito. Não é a cultura deles. Mas a cultura deles é o cumprimento assim, né? Assim como esse cumprimento, com as mãos postas, como uma reverência, né, ao Deus interno que está dentro de você. Isso é o que está por trás desse cumprimento. Eu estou dando uma saudação para o seu Deus interno. E que você é muito parecido com o seu Deus interno. Então você, para mim, é muito respeitável, né? Algo assim. Então o Santo Nome ele vai te ajudar a isso, né? a entender esse aspecto. Entender no sentido não teórico, né? Porque teoricamente você pode entender, mas o problema não é só entender, você tem que realizar isso. E aí o Mahamantra ele entra nesse ponto, onde você vai realizar esse respeito aos demais e não pedir respeito para si. Aí quando você faz isso, você começa a visualizar, né, algo diferente na sua vida. Então o Mahamantra, ou seja, o mantra, ele tem esses efeitos, né, dentro da sua mente.